Fala, meus amigos, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, bem-vindos. Acabou agora lá na altitude de La Paz, na Bolívia, São Paulo 1, Bolívar 1, São Paulo 1, no primeiro jogo da Copa Sul-Americana. E eu vou falar pra vocês, eu até coloquei na capa do vídeo aí. Aconteceu de tudo nesse jogo, né? Vocês viram que antes do jogo a polícia encontrou maconha e cocaína no ônibus que ia transportar o São Paulo? Aí na transmissão da rádio o cara comentou, só não encontraram crack, né? Encontraram maconha e cocaína, só não encontraram crack no ônibus do São Paulo. Mas, falando sério agora, desculpe a brincadeira, eu tô levando, eu tô tranquilo assim nesse jogo, porque eu comentei no final da transmissão. Pra mim, sinceramente, eu vou ser muito sincero com vocês, não preciso fazer média, não preciso, vocês me conhecem aqui. Pra mim, esse jogo e o jogo treino contra o Primavera é a mesma coisa, tem o mesmo peso. Pra mim tem o mesmo peso. E eu não dou a menor importância pra essa competição aí. Pra mim, o foco é sábado contra o Coritiba, pra fugir da parte de baixo da tabela. Eu tô muito mais preocupado com o São Paulo na tabela do Campeonato Brasileiro do que com qualquer resultado e colocação na Sul-Americana. Sinceramente, pra mim, se tivesse perdido hoje, se tivesse vencido hoje, pra mim seria a mesma coisa. Eu não estou dando a menor importância para essa Copa Sul-Americana. Aliás, pra mim, eu vou repetir, é uma vergonha o São Paulo Futebol Clube disputar a Sul-Americana. Só que dentro da situação, agora eu tô falando isso como torcedor de um clube gigantesco que já foi grande e hoje não é mais. Eu tô falando isso como torcedor das antigas. Agora, se você analisar que a gente tem um clube falido, um clube destruído, um clube endividado, um clube nas páginas policiais, um clube que anuncia a candidatura do Rogério Caboclo para presidente, um clube que não ganha 9 jogos, um clube que está na parte de baixo da tabela, com tudo que está acontecendo no São Paulo, a Sul-Americana é a competição ideal para esse elenco perdedor, né, fracassado, é a competição ideal. E o resultado hoje foi espetacular. Foi espetacular. Empatar na altitude contra o todo-poderoso Bolívar, esse timeco aí, é um resultado. É título. É para comemorar. Para comemorar como se fosse um título. Porque, pelo que a gente estava vendo, né, nos últimos jogos, eu tinha certeza que o São Paulo ia perder hoje, quase certeza que o São Paulo ia perder. Porque é altitude, é frio, a desculpinha já estava pronta. Então, e não é uma questão de ser pessimista ou otimista e jamais de torcer contra, porque eu não sou burro de torcer contra o meu próprio time. Porque isso prejudica até o meu trabalho. Mas era uma questão de olhar os últimos jogos do São Paulo, que segue sem vencer, segue tomando gol no segundo tempo, segue sem conseguir segurar o resultado. Mas eu acho que a gente olhando pelo lado positivo, e eu queria discutir isso com vocês, eu acho que esse jogo serviu pra gente, justamente para isso que essa competição serve, eu falei no vídeo de pré-jogo, é para ver outros jogadores atuando. E a gente teve a estreia de alguns jogadores os reforços, que eram todos banco de reserva, que ficaram todos no banco de reserva contra o Grêmio, a gente viu como foi a estreia de alguns jogadores. A gente teve o Domingos Duarte, a gente teve o Newton, o volante, e a gente teve o Iago, que é o jogador do Bahia, o lateral esquerdo, que já fez mais que o Wendel. Em 35 minutos, o Iago já tinha feito mais que o Wendel durante todos os 51 jogos que ele teve pelo São Paulo. Então eu acho que foi para isso que serviu esse jogo. Sinceramente, foi para isso que serviu esse jogo. Pra gente analisar o comportamento desses jogadores vestindo pela primeira vez a camisa do São Paulo. Vamos analisar um a um, desde o Buta, que pariu, que entrou, com todo respeito ao Buta, que... Bom, a gente vai falar, e Domingos Duarte, Newton, Iago, esses jogadores que entraram. E o Dorival fez um sistema diferente, né? Ele colocou, eu pelo menos interpretei desse jeito. Ele colocou um time para controlar o jogo. Para controlar o jogo que eu digo, não é para correr, jogador de ponta aberto, não, ele colocou um time para controlar o meio de campo ali, com o Bobadilha, com o Newton, com o Marcos Antônio e o Luciano Caleri posicionados um pouco mais na frente. E conseguiu, até pela fragilidade do time do Bolívar. O Bolívar, o camisa 9 e 10 e goleiro, é a altitude. O principal jogador desse time do Bolívar é a altitude.
Então, quando eles jogam lá, eles têm uma força muito grande, porque jogam lá no céu, e eles têm uma força muito grande da altitude. E eles não conseguiram, mesmo com altitude, não conseguiram criar grandes chances contra o gol do São Paulo. O São Paulo teve a chance do Luciano, que chutou uma bola de fora da área, que a bola não passou tão perto do gol, mas foi um lance de perigo. E teve um gol do camisa 5, que não vou continuar falando o nome dele, não vou continuar. Se para você o cara fazer um gol contra o Bolívar apaga tudo que ele fez, apaga a cuspida que ele deu na sua cara, na minha cara não apaga. E ele pode fazer 10 gols em 10 finais de campeonato, para mim não vai apagar. E eu vou continuar sem falar o nome dele, a não ser que eu me esqueça, algum lapso de memória. Mas para mim o que esse cara fez, ele pode fazer 10 gols por jogo que não vai apagar o que ele fez com a instituição, com a cusparada que ele deu na minha cara, na tua, no símbolo do São Paulo, não vai apagar. Então, se você é fã do Camisa 5, se você é fã acha que tem que perdoar, porque sua opinião, respeito, só que eu aqui não vou perdoar, não tem dar nova chance. Nova chance a gente deu quando ele vestiu a camisa do Palmeiras, nova chance a gente deu em cada pipocada que ele dava em clássico, nova chance a gente deu em cada atraso de reapresentação. Então agora não tem nova chance. Para mim, o fato dele ter feito gol não muda absolutamente nada o conceito que eu tenho dele, que é zero, que é baixíssimo. Então eu já vou falar, não vou nem falar do nota dele. Para mim, não falo o nome dele, não falo. Não vai apagar o que ele fez com o São Paulo. A catarrada que ele deu, desculpa a expressão, a cusparada que ele deu na minha cara não foi apagada com esse golzinho aí contra o todo poderoso Bolívar. E aí o São Paulo vai pro segundo tempo, e lá na transmissão a gente conversando e falando sobre... o terror do segundo tempo. E você sabia que foi o 8º jogo que o São Paulo não tomou gol no primeiro tempo? Só toma gol no segundo? E aí a gente eu achei que o Dorival fosse fazer algumas substituições, né? Colocar jogadores mais fisicamente mais descansados, porque a altitude, né, pesa. Mas mesmo com o time que não tá cansado, com o time que tá jogando 2 competições, e olha lá, que ficou aí 12 dias parado. Mas eu achei que ele fosse reforçar mais o meio de campo, não reforçou. O Bolívar veio pra cima, mas também não criou grandes oportunidades. É aquele bumba meu boi de ficar cruzando bola na área. E aí teve o lance que o cara chuta de fora da área e o goleiro do São Paulo aceita no canto ali. Uma bola para mim indefensável, ele tinha feito uma defesa antes, que eu não sei porque o juiz parou o jogo, era escanteio, o juiz marcou, ele bateu o tiro de meta, não sei o que aconteceu, mas ele tinha feito uma defesa espalhafatosa, e no gol o cara chuta, ele cai todo desajeitado e toma mais um gol de fora da área, toma mais um gol de bola de fora da área, numa bola para mim perfeitamente defensável, que o Pablo Maia vacila também, vai virar a bunda pra bola. E aí o Bolívar empata o jogo. E o São Paulo, antes disso, tinha tido 2 chances. Cara a cara com o Marcos Antônio, que perdeu o gol, que se atrapalhou. E o Luciano, mais uma vez, cara a cara com o goleiro, chutou de tornozelo, a bola foi para fora. E aí vem o castigo, o São Paulo sofre o gol na sequência. O Dorival fez as substituições, fez as trocas ali. Acho que ele foi também para reforçar meio de campo, colocou o Ferreirinha. O Ferreirinha, que alguém, eu falo pra vocês, né? Teve um lance muito simbólico sobre essa história do São Paulo não querer ganhar. Um contra-ataque, o Ferreirinha recebe a bola, ele tem todo o campo aberto pra ele ir pra frente, pra atacar. Ele para, vira as costas e corre pra trás, com a bola dominada. Essa fome, essa falta de fome de ganhar, essa vontade de ganhar, que eu falei pra vocês no jogo contra o Grêmio. Se contra o Grêmio, o time da zona de rebaixamento, o São Paulo 7 jogos sem ganhar no Brasileiro, o empate tava bom, você imagina pra esses caras hoje jogando na Bolívia, na altitude, com frio. Imagina, o empate era, né, como a gente tá considerando, o empate era título. Imagina pra eles, se perder de pouco já é bom pra esses caras, imagina, o empate era título. Então ele tem essa atitude, porque falta essa vontade de ganhar. Eu acho que se o São Paulo tivesse uma postura de vontade de ganhar, podia ter vencido esse jogo. Podia ter vencido o jogo contra o Grêmio, porque são adversários tecnicamente tão fracos quanto. Então o jogo fica equilibrado. Quem consegue o resultado é quem tem mais vontade de vencer. No sábado o Grêmio teve e venceu. Hoje o São Paulo poderia ter tido. O Bolívar teve vontade de vencer, mas um time horroroso. Vocês viram aquele cruzamento que o cara pegou de tornozelo, a bola, ele virou, parecia o Tapia. Virou, a bola foi pra lateral. É um nível sul-americano. Vamos falar desses assuntos todos? Vamos dar as notas de cada um. Eu só queria dar um recado para você. Olha só que legal, a gente está com uma parceria agora com um amigo, o Will. Will, o que ele é, o Will? Ele é um cara que cuida dos consórcios da Ademicon.
a parceira do São Paulo, que tem na parceria do São Paulo. E você sabe que eu ignorante, que sou burro em determinados assuntos, pra mim, na minha cabeça, olha que curioso, pra mim consórcio era só pra comprar carro. Olha que... você paga lá por mês e tal. E você sabia que não, né? Você sabia que a Demicon, o Will, através do Will, eu vou deixar o contato dele pra você. Você clica no link, você vai entrar em contato direto com ele. Ele vai te explicar melhor, porque eu também sou ruim pra explicar. Você pode fazer, além de carro, moto, imóvel, você pode fazer, lógico que pode. Mas você pode fazer também viagem. Por exemplo, você quer assistir a final da Champions League? Você fala com o Will, ele te dá o melhor planejamento pra você guardar o dinheiro pra você ir, fazer montar um esquema pra você ir. Você quer fazer intercâmbio, seu filho, quer mandar seu filho pro intercâmbio? O consórcio faz, a Demicon faz pra você. Você quer fazer qualquer tipo de viagem, pegar sua esposa, dar uma viagem bacana pra ela, eles fazem também. Você pode, sabe o que eles podem fazer? Consórcio? O Will vai te explicar. Celebrar casamento, festa. Você sabia que consórcio pode fazer? Eu não tinha a menor ideia que consórcio podia fazer isso. Aniversário, formatura, eles ajudam, velho. Tem mais. Curso, faculdade, eles podem te ajudar. Se você está preocupado, a Érica, por exemplo, é toda preocupada que meu enteado vai fazer faculdade. Ela fica preocupada, né? Será que vai pagar, conseguir pagar e tal? A Demicon ajuda. Você sabia disso? Eu não tinha ideia. Mestrado no exterior. Então, é o seguinte, tem até procedimento estético, até plástico eles ajudam a fazer. Você tinha ideia que consórcio podia fazer tudo isso? Então, eu vou, a partir de agora, eu vou anunciar sempre dar o contato do Will para vocês conversarem com ele, para você ter... Não precisa comprar nada, mas só para saber, só para se informar. Eu fiquei tão curioso com isso, que eu converso sempre com ele, que virou um parceiro, um amigo, eu converso sempre com ele, ele vai explicando, você fala, caramba, eu não tinha a menor ideia que isso pudesse ser feito. Eu vou deixar no primeiro link da descrição esse contato para você. Pô, você tem que assistir a Champions, vai, assistir um jogo da NBA, ele te ajuda. O consórcio, o Demicon te ajuda. E eu fiquei em choque, juro que eu fiquei em choque. Fiquei feliz, fiquei em choque. Falei, pô, vamos começar a falar disso, né? Vamos, quem sabe você realizar um sonho. Pô, eu não tinha a menor ideia. Pra mim era pra comprar carro. Serve também. Mas pra mim era pra comprar carro. Tá na descrição do vídeo, eu vou deixar pra você lá, tá? Meus queridos, vamos pras notas. O Rafael, ele fez uma defesa no primeiro tempo, uma defesa importante, que eu achei que ele fosse encaixar, que ele tava a bola foi no meio do gol, mas fez a defesa, tá ótimo. E fez aquela defesa que eu não sei porque o jogo estava parado, mas fez a defesa. E o gol que ele tomou é o gol que ele sempre toma. É um gol de fora da área, no canto, que ele não chega, ele cai tudo esquisito. Então, que nota você acha que eu vou dar pro Rafael? Nota 6. Nota 6. Que ele é um goleiro nota 6. Pode espernear, pode ficar bravo, pode me xingar, não tem problema. Mas nota 6 para ele. O Lucas Samon fez uma partida discreta, nota 5. O Domingos Duarte é um beca de fazenda, né? É um cara que vai tirar a bola ali, que vai peitar o juiz, que vai... É um becão de fazenda. Tô reclamando dele ser um becão de fazenda? Pelo contrário, tá? Nessa fase, eu sou muito mais um becão de fazenda que se assume becão de fazenda do que um Sabino zagueiro construtor, que acha que é o Baresi. Eu sou muito mais... E segurou as pontas lá, ganhou. No começo ele perdeu umas bolas de cabeça, acho que até achar o posicionamento, o cara que não jogava faz tempo. Mas eu gostei da postura dele, mesmo sendo um becão de fazenda. É chute pra cima e segura o resultado. Nota 6,5, 7 pro Domingos Duarte. O camisa 5 não falo dele, você que dê a nota. O Iago, pra mim, dos estreantes, o melhor. O Iago, com 35 minutos, ele já tinha feito algumas jogadas, marcado bem atrás e dado assistência para o gol. Só isso ele já jogou melhor que o Wendel por pelo menos 95% dos jogos do Wendel. O Iago já fez mais em 35 minutos. Então, para mim, da estreia, não que tenha feito um jogo espetacular, que seja o novo, sei lá, o melhor lateral esquerdo do mundo. Não. Mas padrão Enzo Dias e padrão Wendel, o Iago foi bem pra caramba. Nota 6,5, 7 também. O Bobadilha hoje foi, não sei qual é a sua função na vida, Bobadilha, mas pelo menos não entregou a paçoca, nota 4,5, 5. O Newton, que foi um outro estreante, fez uma partida discreta. Ele jogou meio na zaga, ali meio como um terceiro zagueiro, às vezes protegendo a zaga. Uma partida discreta, mas não comprometeu. E eu acho que ele ajudou a compor aquele sistema defensivo ali. Nota 5,5. O Pablo Maia eu queria ver ele tirar a bola de alguém. Só isso que eu queria, um sonho que eu tenho. Ele tirar a bola de alguém. Marcar e tira. Não dar ipom, não jogar o cara de cabeça pra baixo. Ele fez uma jogada pela esquerda ali, que ele foi driblando todo mundo, que até me assustei. Depois ele tropeçou, caiu. Mas,
Pablo Maia. Não dá eu não espero mais muita coisa do Pablo Maia. Hoje, assim como o Newton e o Marcos Antônio, eles fizeram a composição do meio de campo ali e seguraram as pontas. Então, para mim, nota 5 pro Pablo Maia. O Marcos Antônio discreto, ainda perdeu o gol na cara do goleiro, nota 4. Aí o Luciano chutou 2 bolas no gol, para mim é muito pouco. E o Caleri, para mim, um dos piores em campo, junto com o Buta. O Caleri não pegou na bola. Mais uma vez, completamente desinteressado. Aí, nota 2 pro Caleri e nota 3 pro Luciano. O Wendel, padrão, o Wendel, hoje estava frio ainda, não estava 23 graus, já esperava, na altitude ainda. O Danielzinho, que entrou no lugar do Marcos Antônio, também ajudou a compor ali, sem nota. O Ferreirinha joga para trás, né, é opção, sem nota. O Cauli horroroso e o Buta o pior desses jogadores, desses estreantes, o pior. Acho que não avisaram ele que o de azul era adversário, o de camisa listrada era do São Paulo, mas eu também não espero. Né? É o Buta, gente, o Buta que pariu. Não é o Cafu, o cara que não jogou em lugar nenhum na vida, mas já deu um belo cartão de visitas. E o Dorival Machado, quer dizer, o Dorival Júnior, eu acho que esse esquema aí que ele colocou, essa opção de colocar o time mais controlado, eu queria ver o Rio Francisco no lugar do morto do Caleri no segundo tempo, mas pelo menos controlou mais o jogo aí, pelo menos não colocou, soube segurar, entender que o São Paulo estava jogando na altitude e segurou e deu o resultado, pelo menos não perdeu. Meus queridos, olha só, amanhã estaremos de volta, só para dar um recadinho da Golcase para vocês antes que eu esqueça, eu estou aqui com a minha garrafa preferida, que tem a medida... Vocês conhecem a Érica, a minha esposa? Eu já mostrei para vocês, né? Olha que bonita. Ela é bonita, ela só tem mau gosto para marido, mas ela é gata. A Golcase fez essa garrafinha para mim aqui, e garrafinha não, uma enorme garrafa, você personaliza, tem família tricolor aqui, eu amo essa garrafinha aqui. Você pode personalizar os produtos da Golcase, vários produtos em promoção, garrafinhas, canecas, copos, um monte de coisa legal. Usa o cupom GOLBAROLO, já está na descrição do vídeo, só você clicar, já vai usar o cupom e um monte de produto legal da Golcase para você, eles entregam aí na sua casa, tá, meus amigos? Então amanhã... não agradeci o pessoal do Pix. Espera aí que tem o nome do pessoal do Pix aqui, ó. Marcos Aurélio Bustamante, muito obrigado. Cledir Antônio de Oliveira e Márcio Ferreira dos Santos nos deixaram o Pix. Agradeço aos amigos, muito obrigado. Quero saber muito a sua opinião, o que você achou do jogo, o que você achou do resultado, o que você achou da atuação dos caras que foram contratados aí e principalmente o que você espera desse time no sábado, que é quando vale... que é o jogo importante da semana, contra o Coritiba em casa. Mais de 20 mil ingressos vendidos, e no vídeo de amanhã eu vou falar sobre essa campanha Morumbi 50 mil, que eu não participo, não é porque eu sou contra ou a favor. Eu não participo porque vocês sabem que eu não participo de campanhas. Eu acho que o torcedor do São Paulo tem o direito a fazer o que ele bem entender. E hoje eu vi o número de sócios torcedores nunca foi tão baixo desde 2022, antes do título da Copa do Brasil. Sinal que o torcedor do São Paulo não é trouxa. Já nunca foi, mas está deixando está ficando cada vez mais esperto. Então eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. E eu queria muito agradecer mais uma vez a sua parceria nas empreitadas que eu tenho aqui. O QG Tricolor eu não estou mais, mas eu peço para vocês prestigiarem. Não abandonei o QG, é só por uma questão de saúde, logística e também para não atrapalhar o programa dos caras que eles fazem com tanto amor e carinho. Eu não queria atrapalhar, chegando sempre atrasado, repetindo o assunto. Então também a decisão, além da minha logística ter ficado bastante complicada, é uma questão de respeito com os caras do QG e também a você que assiste o QG Tricolor. Então tá muito em boas mãos o QG Tricolor. Amanhã tem. Outra coisa, quero agradecer você aqui nos canais também e também quero agradecer a sua parceria na TMC. Na TMC a gente está entrando numas polêmicas bem legais, assim, bem divertidas, porque eu tenho amigos lá dentro. A gente está entrando numas polêmicas, por exemplo, essa semana a gente discutiu... Os cracudos lá falaram que o São Paulo caiu para a segunda divisão e eu falei na discussão durante todo o programa, a gente discutiu muito sobre isso, que o ódio que os rivais têm do São Paulo, impressionante, o ódio que eles têm, e aí fazem de tudo para diminuir o São Paulo. E eu só mostrei o regulamento do campeonato, que não é porque o Tele Santana falou, porque o Raí falou, não interessa, isso tudo é opinião, né? O Zete falou, é opinião, você pode achar que o São Paulo caiu, mas o regulamento que determina o resultado de uma competição, o que determinou, por exemplo, que a Espanha foi campeã do mundo, não foi o Messi,
O que determinou foi o regulamento da competição, que dizia, na final, quem vencer leva o título. Daqui a 40 anos, o Messi pode falar que não, que quem ganhou foi ele. Não, o regulamento diz, quem venceu foi a Espanha. E eu postei no meu... Porque eles também fazem de sacanagem, de brincadeira comigo. Eu mandei, quando eles começaram a postar o negócio do Tele lá no programa, eu mandei o regulamento. E a produção não colocou porque o Beija falou, não coloca, vamos ficar provocando barulho. Ele faz parte da brincadeira, do show, né? Que é um programa de entretenimento. Mas eu fiz questão de postar no meu Instagram o regulamento do campeonato. Porque o que eu tô fazendo lá? Só pra você entender. O programa que eu faço é todos os dias das 5h30 às 8 da noite. Eu, Zé Calil, Dodô, Dentinho, que viraram meus amigos, que são gente muito bacana. O Benja, que é um cara sensacional, um dos caras mais generosos que eu conheci. E esses caras, o que eu procuro fazer lá? A gente fala de todos os clubes, não, principalmente os de São Paulo, por isso que eu não vou com roupas do São Paulo, né? Porque a gente vai falar de outros clubes, mas eu defendo a instituição, eu defendo. Por isso que eu estava defendendo o São Paulo tanto quando eles falaram do rebaixamento. Que eu falei o de serviço jornalístico, você falar que o São Paulo caiu, você está mentindo para as pessoas, porque o São Paulo não caiu. Você pode achar, mas você está errado, porque o fato de uma determinada opinião não muda um fato. Por exemplo, você pode achar que a Lua é quadrada. A Lua não é quadrada, a Lua é redonda. Você pode ter a sua opinião está errada. Você pode ter a sua opinião que o São Paulo foi rebaixado, a sua opinião está errada, porque o regulamento do campeonato dizia que não tinha rebaixamento. Está lá no meu Instagram, no Barolo Vídeos. Então eu procuro defender o São Paulo, e principalmente cobrando, o que eu faço aqui? Cobrando, criticando, questionando, tentando, lembrando sempre para essas pessoas mais novas, o que tem tanta raiva do São Paulo, o que não são rivais do São Paulo, que o São Paulo merece respeito, é uma instituição que merece respeito. É claro que no programa lá é um clima muito divertido, um clima de brincadeira, é um programa de entretenimento, então tem muita zoeira, tem muita brincadeira, e eu gosto pra caramba disso. E eu já falei pro Benja que não precisa ter nenhum tipo de pudor, de receio de brincar comigo, de zoar comigo, porque do mesmo jeito que eu brinco com as pessoas lá, eu também aceito que brinquem comigo, porque eu acho que futebol é isso. Futebol é entretenimento, é brincadeira, é zoeira, desde que tenha respeito. E eles me respeitam muito e eu respeito a todos eles. E eu quero agradecer, porque o programa tem crescido muito em audiência. As pessoas vão descobrindo o programa no YouTube, no YouTube da TMC, na Rádio Antiga Transamérica, e na Rádio de São Paulo 100,1. Então, se você quiser, todos os dias das 5h30 às 8. Está sendo um prazer enorme participar desse programa. Eu me informo mais sobre os clubes, mais sobre o São Paulo, me divirto pra caramba, aprendo muito com gente que sabe muito mais que eu de futebol. Então eu quero agradecer a sua parceria, as pessoas que estão indo lá comentar, se divertir, curtir, criticar, tirar sarro. Eu gosto pra caramba. Pra mim tem sido um aspecto de leveza no meu trabalho, já que é tão difícil a gente falar do São Paulo, você que me acompanha aqui, você sabe. Tem sido muito importante pra mim fazer parte desse projeto. Então eu agradeço muito você. E amanhã a gente tá de volta, certo? Vou gravar um pouquinho mais cedo, porque amanhã eu tenho mais médicos para ir, mas tá tudo bem. Aliás, curei da minha fascite plantar. Um agradecimento especial para a doutora Regiane, a minha fisioterapeuta, ela é doutora, mas eu chamo de doutora carinhosamente, que me curou da fascite plantar, já estou voando. Siga lá minha página, categoria Subóbito no Instagram, que a gente fala sobre corrida lá também. Então a gente se encontra amanhã. Fique com Deus. Deixa seu comentário aí que eu vou ler amanhã, fazer um comentando comentários e a gente troca ideia amanhã. E amanhã eu queria discutir um assunto com você, também que a gente conversou hoje muito rapidamente no programa, sobre a falência e a destruição dos clubes, principalmente os de São Paulo. Por exemplo, você fica feliz que o Corinthians está falido? Você, como São Paulino, fica feliz que o Santos está falido? Eu não fico. Eu falei isso no programa. O Benja é que Nutella. Eu falei, não é Nutella. Eu quero o bem do futebol brasileiro. Amanhã a gente fala sobre isso, certo? Obrigado, meus queridos. Fiquem com Deus. A gente volta amanhã. Um abraço.